galera, professor Eduardo Alves, estamos de volta, segundo tempo aí, como fazer uma boa introdução, tá? Então, no primeiro bloco, na última aula, a gente falou sobre a importância da introdução, a gente viu a questão da estrutura. Então, é muito importante que você construa seu texto, seguindo lá aquela estrutura dos 3 períodos, em que você vai usar o repertório, que você vai usar, aquelas palavras do tema que nós falamos e a tese. A tese é que você vai construir. Então dá uma olhada lá, introdução, introdução, a parte fundamental aí para você conquistar uma excelente nota. Então, a gente vai analisar agora esse texto aqui, O texto anterior foi esse daqui que nós analisamos, tá? Agora vai ser esse daí, Dá uma olhada. Esse daqui também foi uma redação nota 1000, tá? Essa aluna aí conquistou a nota 1000 ano passado e veja a estrutura do texto. Dá uma olhada aí. Eu fiz as marcações para você perceber, com clareza essa questão da divisão dos períodos. Ô, professor, o período ele finaliza num ponto final, tá? A frase tem que ter verbo, interrogação, exclamação, reticências. Na redação, na dissertação argumentativa para os vestibulares, Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o SSA 3, olha, apresentou a estrutura e vai ter que predominar a argumentação, tá? Cuidado para não deixar o texto muito expositivo, certo? E a introdução, ela é de extrema importância. Agora, vale dizer o seguinte, presta atenção, você que vai fazer o vestibular seriado, o SSA 3 e o Enem, o que difere, tá? É o título. No Enem, você não precisa colocar o título, mas na UPE, no SSA 3, você precisa colocar o título, existe um espaço para o título. Então, coloca o título. E voltando à questão da estrutura da introdução, dá uma olhada aí o que foi que essa aluna colocou. Vê, ela escreveu assim. O livro Quarto de Desejo, Diário de uma Favelada, escrito por Carolina Maria de Jesus na década de 1950, narra as vivências da autora na favela do Canidé e suas dificuldades para obter sozinha o sustento de seus 3 filhos. Vê só. Professor, ela não usou usou o repertório por definição. Ela também não usou série, Não usou série. Não fez alusão histórica, não usou a legislação. Mas o que ela fez aí? Ela colocou uma obra, tá? Um livro, olha. E pode, claro que pode, tá? Então, quando você está estudando literatura, dependendo da temática, lembra, você pode usar um repertório de uma obra literária, não é? Por exemplo, nas vanguardas europeias, está lá, o expressionismo. O expressionismo de Edvard Munch. O grito. O grito é aquela tela, aquela pintura lá, feita pelo expressionista Edvard Munch, que mostra a angústia, a ansiedade, o desespero. Então, dependendo da temática, você pode usar essa tela, essa obra literária aí, como teu repertório. Tá entendendo? Então, se a temática vem trazendo a questão da angústia, da ansiedade, do desespero, por que não usar um repertório desse aí? Pode usar sim. Então a aluna, a candidata aí, a fera, que tirou nota 1000, colocou o seguinte, ela usou o livro, fez uma sinopsezinha, para contextualizar e situar o leitor, o corretor no caso, e depois ela usa, ela colocou o ponto final. Ponto final, finalizou o período. E finalizou o repertório. Então, essa parte é o repertório que ela usou. Aí ela diz, usa o elemento coesivo agora. De maneira análoga, ou seja, de maneira comparativa, cerca de 70 anos após a publicação do diário, a realidade enfrentada por Carolina permanece no Brasil contemporâneo. Veja que ela trouxe já para o hoje. Visto que, uma vez que, o trabalho de cuidado realizado por mulheres, olha o tema, olha as palavras do tema, apesar de extremamente importante,
para a sociedade nacional continua invisibilizado. Então, ó, ela usou todas as palavras praticamente do tema nesse segundo período. Então, ela contextualiza e vai pontuando as palavras do tema. Então, o corretor, ele percebe, ele diz, poxa, ela sabe da temática. Então, ela já usou a primeira parte, a segunda parte da introdução e agora vem para a terceira parte, que é exatamente o que eu tinha falado, ó, a tese. Então, fera, não esquece. Vem comigo, fera, vem comigo, preste atenção. Não esquece essa estrutura. Usa lá os 3 períodos. Teu repertório, né? Aborda a temática e faz a tua tese. Siga desse jeito. A tese que ela constrói, ela diz, ó, diante disso é um conectivo que vai fazer a conexão aí, a ligação entre o segundo período e a tese. É importante que você use esse conectivo, porque senão você cai na parte de coesão, que é a competência 4. Cabe refletir, aí você usa um modalizador textual. Ô Dudu, professor, o que é um modalizador textual? O modalizador textual é uma expressão que vai chamar a atenção do leitor. Então, quando ele diz aí, ó, diante disso, cabe refletir, diante disso, é importante analisar, olha aí, são modalizadores textuais, tá? Então, você não pode aí, você usa esse modalizador, ok? Chama a atenção de quem vai corrigir teu texto. Aí ela coloca, ó, cabe refletir acerca do legado histórico patriarcal e da intensificação das desigualdades para compreender os desafios que impedem a valorização do serviço feminino de assistência. Veja que eu destaquei aí, porque ela coloca os 2 referenciais. A tese 1 e a tese 2. O legado histórico patriarcal, ela vai falar isso aí no desenvolvimento 1. Tá? E a intensificação das desigualdades do desenvolvimento 2. Então isso fica claro para o corretor. É aquilo que eu falei, você não pode dar trabalho. Você tem que fazer com que a leitura flua, certo? Até porque são milhares, são muitas redações que o corretor lá ele vai precisar, não é, fazer a correção. E aí você tem que ajudá-lo. Como? Produzindo o texto com objetividade, com clareza e estruturando bem o texto. O que a gente percebe muita gente quando a gente está fazendo as correções é que o candidato, os alunos, alguns alunos, claro, eles não se preocupam com a questão do período e o tamanho do período. Então vamos lá, se eu tenho um período, por exemplo, com a introdução, como eu disse, a gente vai dividir em 3 períodos, às vezes o aluno ele faz em 2, então fica um período enorme, extenso, e aí ele está falhando. Ele vai falhar também na coesão. Porque se você constrói um período muito extenso, a paragrafação, isso compromete a estrutura do teu texto. Então fica ligado aí, tá? Então, a introdução top, uma introdução show essa daí. Vou mostrar outra, dá uma olhada lá. Aí vem outra, ó. Então, o aluno, ele ao fazer o repertório dele, ele já usa a Constituição Federal de 1988. Não tá vendo, olha. Muita gente pensa, ô professor, o Enem, eu só vou fazer, o meu repertório tem que ser série, tem que ser filmes. Negativo. Não. Tá? E outra coisa, séries e filmes também já está muito batido, sabe? Para ser sincero, muita gente usa séries e é aquela história do copiar-colar. Quem vai corrigir já percebe que é um texto ali copiado. É um texto sem autenticidade. Tá entendendo? Então, sem autoria. Então a gente percebe, aí fica um texto frio. O aluno vai lá, decora um repertório e fica usando em todas as redações, independente do tema. Você tem que ficar atento. Por quê? Ah, professor, mas eu posso usar um repertório lá, um coringa, que serve para qualquer tema. Mas isso é perigoso. Vai depender muito da temática para você usar. Às vezes você usa um repertório coringa, não é? E dependendo da temática não casa, não cai bem e o corretor ele vai tirar ponto teu. Então, olha, você tem que... É importante você produzir a tua introdução. Você vai treinar usando um tipo de repertório. É importante fazer isso. Muito importante porque, como eu falei, no dia da prova você não pode perder tanto tempo. Você não pode passar 2 horas fazendo a redação. Porque e a prova? Com 90 questões depois. Então, muita atenção.
Então tem que treinar. Vê o que ele colocou aí, vê. A Constituição Federal de 1988, vírgula, documento jurídico mais importante do país, vírgula, ele usa um aposto, explica, ficou legal aí. Garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direito de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros, masculino e feminino na sociedade. Eu achei esse repertório dele muito bom, bem interessante, simples, mas verdadeiro, tá? E com autoria. Aí ele coloca, entretanto, veja que ele usa uma conjunção adversativa, por quê? A Constituição é garantidora, tá? Ela garante ao cidadão direitos, certo? Na prática, acontece? Será? Aí ela usa aí o quê? Ele usou o quê? O entretanto, que é a conjunção adversativa. Fez a conexão, fez a coesão. A gente chama de marcador coesivo no interior do texto. Então, entretanto, contudo, no entanto, mas, são conjunções adversativas. Nota-se que tal prerrogativa não tem se reverberado na prática, visto que ainda há uma invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Veja que ele usou o tema todinho aí, ó, no segundo período, o qual muitas vezes não apresenta retorno financeiro. Então, olha, repertório, anota aí, segundo período, dialogou com o tema, expôs aí as palavras do tema, contextualizando. Aí vem agora a tese. Então, às vezes, o candidato faz o repertório, usa algumas palavras do tema, mas não coloca a tese. Aí o corretor vai dizer, sim, você vai falar sobre o quê? Então, a tese é de extrema importância, porque a tese é que vai montar o esqueleto, que vai levar o D1 e o desenvolvimento 2. E lá na conclusão, a finalização, a solução da proposta de intervenção aí para a problemática. Aí o aluno colocou, portanto, o professor, mas portanto, não tem que usar lá no parágrafo da conclusão, lá no final do texto? Veja, a partir do momento que ela usou, portanto, aí, finalizando essa introdução, pode usar? Pode, claro, porque um parágrafo é um microtexto. Tem que ter início, meio e fim. Ela fez a opção de usar um portanto. Evidentemente, lá no final do texto, na conclusão, ela já muda, ela vai ter que mudar. Ela não vai usar o portanto, ela vai usar outro. Logo, vai usar um outro conectivo que vai estabelecer a oposição. Isso aí ela vai mostrar aquele repertório também de elementos coesivos. Aí ela usa, portanto, eu poderia dizer, diante disso, com isso, faz-se necessária a análise dos principais fatores que contribuem para esse triste cenário. 2 pontos. Aí ela coloca o machismo e o descaso estatal. Então, o machismo, ela vai usar, isso aí já passa a ser a tese 1, o referencial 1, a problemática 1, que ela vai ter que usar no desenvolvimento 1 do texto. Então, ela vai usar o parágrafo todinho do desenvolvimento 1 para falar sobre o machismo. E o desenvolvimento 2 vai falar sobre o quê? O descaso estatal. Aí, veja só, no desenvolvimento, que serão aulas que nós vamos trabalhar mais à frente, a gente vai trabalhar também a estrutura do texto dissertativo argumentativo, no caso, a estrutura do desenvolvimento, do parágrafo de desenvolvimento. E ele precisa de estrutura, claro que tem que ter estrutura. A gente vai trabalhar exatamente, a gente vai trabalhar ponto a ponto. Então a gente está trabalhando aí a estrutura da introdução, depois a gente parte para analisar a estrutura do desenvolvimento e, por fim, como fazer uma boa conclusão. Então essa revisão a gente vai fazer, tá? Então veja lá, o machismo e o descaso estatal, 2 referenciais, passa a ser a tese. Para a gente finalizar, trouxe outra aí, ó, uma outra maneira também de iniciar um texto. Também outra redação nota 1000. E aqui foi de uma aluna, e ela colocou o seguinte, vê só. A filósofa contemporânea Hannah Arendt aparece muito nos textos dos alunos. Constata por meio do conceito denominado banalidade do mal, a tendência existente nas sociedades no que tange à naturalização das mazelas presentes na coletividade. Olha o repertório que ela usa. Ela faz a citação
de Hannah Arendt, tá? Certamente a aluna leu, ela assistiu a alguma aula, né, de filosofia, tá? Que viu a Hannah Arendt e aí começou deve ter lido, né? Passou a ter a observar essa Hannah Arendt. É muito importante a aula de filosofia porque o professor vai falar lá de filósofos tanto da antiguidade quanto da contemporaneidade. E é importante que você passe a estudá-los, não é? E não pegar citação solta por pegar citação solta, descontextualizada, vai tirar tua nota. Porque às vezes o candidato ele pega uma citação qualquer e joga só para dizer, ó, citei. Não, não é assim. Tem que ter uma intencionalidade. Aí ela coloca, ó, nessa vertente, percebe-se que, ó, o modalizador, na realidade brasileira atual, perceba que todas as redações na introdução, sempre os alunos trazendo para o presente. Então é importante que você faça. A proposição teórica mencionada se torna evidente, sobretudo quando são considerados os entraves para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pelas mulheres. Fera, vem comigo, vem comigo. Percebeu que todas as introduções, nota 1000, todas elas, dialogou com o tema, no segundo período dialoga com o tema, com as palavras do tema. Então as palavras do tema você tem que inserir no segundo período, contextualizando e puxando a tese. Não esquece disso, isso é fundamental. Com efeito, ó, o elemento coesivo, hão de ser analisados os principais intensificadores da temática em questão. Aí ele colocou lá, ó, o machismo estrutural e a omissão estatal. Veja que praticamente, ó, igualzinho esse daqui, ó. Esse aqui que falou da Constituição de 88, ele joga lá, ó, o machismo e o descaso estatal. Olha lá, ó, machismo estrutural e a omissão estatal. Ô professor, é provável que esses dois alunos tenham participado do mesmo curso? Ou da mesma aula? É possível, por que não? Podem ser até colegas, tá? Então veja que a tese 1 e a tese 2, a problemática 1 e a problemática 2, né, a tese que ele montou foi igual à do anterior. Ok? Então veja, é isso que eu quero, Fera, que você produza, não é? Observando a estrutura, principalmente na introdução, que é exatamente a introdução onde a gente vai abrir e vai convidar o leitor, no caso lá o corretor, a fazer a leitura, né? E você passar o recado com objetividade, com clareza, e ele vai olhar assim e vai dizer, realmente isso é uma redação muito boa e que merece uma nota máxima. Treina, escreve, leia, coloca em prática as tuas aulas de história, de geografia, de filosofia, na tua sala de aula lá, traz para a tua redação. A redação é a culminância, né, que você vai ter que fazer para finalizar teu ciclo aí educacional. Então a matéria mais importante é aquela matéria que finaliza, que diz, ó, eu estou pronto para a vida. É a redação. Porque você passa muitos anos na escola, não é? E a redação você vai contemplar exatamente aquele conhecimento que você teve de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, de matemática, por que não, da biologia. Isso é conhecimento, tá? E você internalizou tudo isso e a redação é exatamente o momento para você passar todo o teu conhecimento e dizer, ó, eu estou pronto para ingressar na universidade. Ok? Eu aposto em você, continue estudando. Na próxima aula a gente vai trabalhar desenvolvimento da dissertação argumentativa. Grande abraço, até a próxima.